Marcos foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e serviu de base para Mateus e Lucas desenvolverem suas obras. Embora Mateus tenha sido uma testemunha ocular de Jesus e Lucas um investigador que tinha acesso a muitas outras fontes, Marcos foi a principal referência utilizada pelos dois autores. Então preparem-se para conhecer mais sobre a vida e obra do evangelista Marcos. Não se esqueça de já deixar o seu like e se inscrever no canal. Marcos, um cristão do primeiro século e primo de Barnabé, foi um colaborador dos apóstolos e é mais conhecido como o autor do segundo evangelho do Novo Testamento, que leva o seu nome. Embora ele não seja mencionado nominalmente no evangelho que escreveu, Marcos é citado no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas. Seu nome em hebraico é João, que significa Javé mostrou graça, mas assim como muitos judeus de sua época, ele adotou o sobrenome latino Marcos. Por essa razão, ele frequentemente é referido como João Marcos. No primeiro século, era comum que os judeus adotassem nomes romanos ou gregos, especialmente após serem libertados da escravidão. No entanto, é difícil determinar por que João Marcos escolheu este nome, já que Marcos é um pré-nome e não um sobrenome. Sabemos que João Marcos era judeu de Jerusalém. Sua mãe se chamava Maria e era parente de Barnabé, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, mas não há menção do pai de João Marcos, o que pode sugerir que sua mãe era viúva quando os eventos descritos no livro de Atos ocorreram. De acordo com o livro de Atos, João Marcos parecia ser de uma família próspera, pois a casa de sua mãe era grande o suficiente para servir como ponto de encontro da igreja primitiva e contava com pelo menos uma criada chamada Rode. Barnabé e Paulo levaram Marcos consigo para Antioquia, onde ele serviu como seu assistente durante a primeira viagem missionária. No entanto, quando chegaram a Perge, na Ásia Menor, Marcos decidiu abandoná-los e voltar para Jerusalém. Apesar de Paulo e Barnabé terem continuado a viagem sem Marcos, o apóstolo reprovou abertamente sua atitude e o considerou um desertor, o que levou Paulo a recusar-se a levá-lo à sua segunda viagem missionária. Porém, Barnabé não queria abrir mão de sua companhia, o que levou Paulo e ele a seguirem caminhos diferentes, com Barnabé continuando a missão com Marcos em Chipre, enquanto Paulo seguiu em frente com Silas em sua segunda viagem missionária. Embora não tenhamos informações precisas sobre o tempo que Marcos passou com Barnabé, podemos afirmar que ele foi um discípulo dedicado, como indicado pelo reconhecimento de Paulo posteriormente. Cerca de 10 a 12 anos após o incidente com Marcos, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses enquanto estava preso em Roma, ele mencionou Marcos e o recomendou à comunidade cristã em Colossos. Isso indica que Marcos havia se estabelecido como um líder confiável na comunidade cristã. Embora não saibamos com certeza se Marcos estava presente com Paulo em Roma, é certo que ele estava próximo dele. Em sua carta a Filemão, Paulo menciona Lucas, Aristarco, Demas e Marcos como seus cooperadores, indicando que Marcos continuava a fazer parte da equipe missionária de Paulo. Durante a segunda prisão de Paulo em Roma, por volta dos anos 66 e 67 d.C., ele pediu que Marcos fosse até lá, pois era de grande utilidade no ministério. Isso indica que Marcos já havia demonstrado ser muito útil, apesar de seu comportamento inconsequente quando mais jovem. Mais tarde, Marcos é novamente citado pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, na qual ele se refere a Marcos como seu filho. Isso sugere que Marcos teve um papel muito significativo ao lado dos apóstolos. Essa referência é encontrada na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, na qual Pedro afirma estar em Babilônia, provavelmente uma referência à cidade de Roma na época em que a carta foi escrita. Isso significa que Marcos estava em Roma com Pedro.
Essa informação é importante para confirmar a tradição de que Marcos escreveu o segundo evangelho em Roma, usando como sua principal fonte histórica as informações fornecidas por Pedro. No entanto, é difícil determinar com precisão a data de composição do evangelho de Marcos. Alguns estudiosos acreditam que ele o escreveu em um período próximo ao ano 40 d.C., antes mesmo de sua deserção durante a viagem missionária. Independente da data, é claro que a ligação entre Marcos e Pedro era forte e duradoura, como indicado pelo fato de Pedro se referir a Marcos como seu filho. Essa conexão sugere que Pedro pode ter tido uma contribuição fundamental na composição dos registros de Marcos, mesmo que tenha sido escrita em uma data mais distante do evento registrado. A figura de Marcos é alvo de muitas especulações dentro das tradições cristãs antigas. Alguns afirmam que ele foi o fundador da Igreja de Alexandria, mas não há evidências concretas que comprovem essa teoria. Muitos estudiosos acreditam que Marcos foi o jovem que apareceu coberto apenas por um lençol na noite em que Jesus foi preso e que, ao fugir da polícia do templo, deixou o lençol para trás. Essa sugestão é considerada bastante plausível, uma vez que esse episódio é narrado no evangelho que leva o nome de Marcos. A partir dessa interpretação, alguns também sugerem que Marcos é o homem que carregava um cântaro de água durante os preparativos para a celebração da Páscoa. Outros propõem que talvez não tenha sido Marcos, mas sim seu pai, que ainda estava vivo na época. Caso essa hipótese seja verdadeira, então a casa em que Jesus celebrou a ceia teria sido a mesma casa de Maria, mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, que mais tarde acolhia os crentes de Jerusalém. Há ainda quem defenda que Marcos foi um dos 70 missionários enviados por Jesus, mas essa teoria não possui muito apoio. Também há tradições que apontam para um possível martírio de Marcos, mas não há nenhuma evidência concreta que comprove essa suposição. Deixando de lado as especulações, vou deixar com vocês o comentário do Novo Testamento do escritor William Hendrickson para podermos obter uma explicação excelente sobre a identidade de Marcos. O link desse livro você pode encontrar na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, nos ajude nesse projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, deixando seu like, compartilhando esse vídeo e inscrevendo-se no nosso canal. Até a próxima e Deus abençoe a sua vida.